Confira os destaques desta quarta-feira, 2 de agosto de 2017. Candidatura de Rebeca Garcia pode ser barrada pelo uso da máquina pública na eleição, diz Ministério Público Eleitoral. Tribunal de Contas investiga direitos da Manausprev por causarem prejuízos que podem chegar a 71 milhões de reais aos cofres públicos de Manaus. As apurações iniciam hoje. No Amazonas, lei seca começa a valer à meia-noite de domingo. E Exército segue para o interior do estado para atuar na eleição neste fim de semana. Criminosos fazem alunos de autoescola reféns e roubam pertences. No município de Manicoré, delegado tem carro incendiado. Defensoria Pública faz levantamento em unidades prisionais para manter acompanhamento de processos dos detentos. Em Manaus, a previsão para esta quarta-feira é de tempo nublado a parcialmente nublado. A intensidade do vento vai ser fraca e a temperatura vai ter mínima de 26 e a máxima de 34 graus. As informações são do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. E nós já vamos às ruas de Manaus falar com Yolanda Mendes, que traz os principais destaques da madrugada e manhã do dia 2 de agosto. Bom dia, Yolanda. Bom dia, Carlos. Bom dia, Ítalo, ouvintes da Rádio Rio Mar. Nós iniciamos esta quarta-feira. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a área policial, vamos falar sobre esse assalto numa autoescola, inclusive, como vocês falaram logo no início do jornal. Esse assalto, esse vídeo desse assalto já está circulando nas redes sociais, até porque os dois assaltantes de cara limpa entram nessa autoescola, fazem aí os alunos reféns, levam os pertences, mas daqui a pouco nós vamos para os detalhes desse assalto. Também vamos falar ainda, Carlos, sobre uma execução a um idoso que aconteceu durante a noite de ontem, por volta das 10 horas da noite. Vamos dar todos os detalhes sobre a morte desse idoso de 60 anos. Mas vamos falar ainda sobre uma manifestação que está programada para acontecer amanhã. Os médicos aqui de Manaus vão aderir à manifestação nacional que é fora Barros, fora o ministro da Saúde. Os médicos e demais categorias da saúde aderiram a essa movimentação em Manaus. Essa manifestação vai acontecer amanhã, dia 3, a partir das 8 horas da manhã, em frente à Suzano, no Aleixo. Essa manifestação está sendo convocada em todo o país e é uma mobilização de repúdio às declarações do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Segundo informações da categoria sindical, o ministro da Saúde acabou falando, se pronunciando, algo que os médicos não gostaram muito, e informou que os médicos precisam parar de fingir e trabalhar. E também disse que a população brasileira já foi agredida pelo ministro da Saúde, informando que os usuários do SUS fingem estar doentes. Então, segundo o Sindicato dos Médicos, algumas categorias espalhadas pelo Brasil, eles querem que o ministro da Saúde peça demissão dos cargos. Para os profissionais, essas afirmações do ministro mostram seu total despreparo para a função e, por essa razão, irão se unir à população para pedir aí que o ministro seja afastado do cargo. Então, segundo informações repassadas pela categoria dos médicos, essa manifestação é uma mobilização nacional e aqui em Manaus já vai acontecer amanhã, a partir das 8 horas da manhã, em frente à sede da Suzano. Então, a categoria está aí chamando os demais profissionais para aderirem a essa manifestação de repúdio aí às últimas declarações do ministro da Saúde. Carlos e Ítalo. Obrigado, Yolanda, pela sua participação. E a Defensoria Pública do Estado do Amazonas acompanhou a busca de um menino de 1 ano e 11 meses de idade que havia sido afastado do convívio da mãe, uma adolescente de 17 anos de idade, indígena da etnia Cocama. A adolescente, que reside no município de Fonte Boa, estava em Manaus a pedido da avó paterna da criança, que havia prometido realizar uma festa de aniversário
para o menino. No entanto, a avó não realizou festa alguma e quando a adolescente quis sair da casa dessa avó, onde estava hospedada, ela recusou-se a entregar a criança à mãe. A jovem mãe do menino, uma tia dela, um cacique cocama e um representante da Fundação Estadual do Índio buscaram o auxílio da Defensoria Pública e o defensor público Marcelo Pinheiro, que atua na área de família. Ingressou com um pedido. Um defensor público foi determinado para que acompanhasse o cumprimento da decisão como curador especial, já que a mãe é menor de idade e a tia dela, que estava em Manaus, não tinha poderes legais para representá-la. A defensora pública Valéria Araújo foi quem participou da busca e apreensão e assinou o termo de entrega da criança. Com o cumprimento da decisão, a criança retornou ao convívio da mãe e ficou livre para voltar ao seu município de origem. E nesta quarta-feira acontece o encontro dos professores de artes com a temática Por que Arte? O evento vai ser realizado no auditório do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta, no Japim 2, das 1 da tarde às 5:30, com professores de artes dos ensinos fundamental e médio, com transmissão ao vivo para 62 municípios do estado. Para a abertura do encontro são esperados 250 docentes presenciais das 7 coordenadorias distritais educacionais da SEDUC. Os professores de cada cidade irão assistir às duas palestras e apresentar uma amostra das atividades que desenvolvem nas escolas com seus alunos. Dentre as apresentações estão mostras de expressões de dança, música e teatro, artes plásticas e visuais. O encontro tem como objetivo estimular os educadores a refletir sobre o fundamento e prática artística, promovendo um trabalho educativo aberto de saberes e também transformação. 5h38. O plano diretor de reabilitação do Centro de Manaus 2015-2016 foi premiado como Boas Práticas Urbanas no Brasil. Ele foi considerado um dos projetos inspiradores apresentados no Fórum Internacional Hoje, implementando cidades sustentáveis, realizado em Pernambuco. Foram selecionados por meio de chamada pública 4 iniciativas dos estados de Pernambuco, Amazonas e São Paulo, que apresentaram de diferentes maneiras e distintas regiões a transformação urbana que está acontecendo no país. O plano diretor do centro é resultado de políticas urbanas municipais, com financiamento feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. O diretor de planejamento urbano, arquiteto Laurent Trust, destacou que a equipe está alegre pelo reconhecimento. Ele foi fruto de aproximadamente 6 meses de trabalho por contrato e a gente está muito feliz com esse reconhecimento, né? Obviamente trata-se de um reconhecimento do trabalho dos autores do projeto e também ter conseguido aproveitar as intenções desse escritório no intuito de reabilitar o centro e ter diretrizes muito valiosas e promissoras para a segunda etapa desse projeto, que será contratado, se tudo ocorrer dentro do planejado, nesse primeiro semestre do próximo ano. O projeto é um estudo analítico que permite dotar Manaus de informações relevantes e de qualidade sobre questões urbanas, ambientais, sociais e de serviços para novas abordagens na área. O plano diretor de requalificação do Centro Histórico de Manaus abrange os bairros de Aparecida, Presidente Vargas, Praça 14 e o próprio centro na Zona Sul. E os trabalhos noturnos de recuperação do pavimento asfáltico da Avenida do Futuro na Zona Oeste ainda estão em andamento. O espaço já ultrapassou os 50% das obras concluídas, de acordo com a Prefeitura. Além de estar com os serviços de recapeamento avançados, toda a extensão da via também está com iluminação a LED. O prefeito Arthur Neto lembra que outros serviços seguem acompanhando o ritmo da obra. Avenida do Futuro, mais da metade da obra já concluída. Estamos fazendo também trabalho de sarjeta, trabalho de meio-fio, vamos fazer um paisagismo muito bonito no canteiro central e o asfalto é de primeiríssima qualidade, na densidade necessária para suportar o grande tráfego que nós esperamos por aqui. A Semente também trabalha à noite na restauração do canteiro central na Avenida Efigênio Salles e também na desobstrução e limpeza das caixas coletoras
de drenagem na Djalma Batista, Constantino Neri e outros corredores. E o Detran recebe 98 mensagens de WhatsApp por dia. 70% é repassada ao Manaus Trans. Mais informações na reportagem de Bruno Elander. Com o intuito de reduzir os índices de acidentes de trânsito e aumentar a fiscalização, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Detran, disponibiliza, desde abril de 2015, o WhatsApp 988025246 como canal para receber fotos e vídeos com registro da placa de veículos que apresentem condutas irregulares no trânsito. O órgão informa que recebe 98 mensagens por dia, a maioria denúncias, mas 70% delas são de competência do Instituto Municipal de Trânsito, o Manaus Trans. Há também número considerável de solicitações de informações sobre serviços. O diretor-presidente do Detran Amazonas, Leonel Feitosa, afirma que a ferramenta tem funcionado na fiscalização do trânsito no estado. Nós temos uma parceria com o Manaus Trans para que eles tomem as providências. Quando diz respeito ao Detran, a gente toma nossas providências aqui. Então tem surtido efeito, sim. O WhatsApp é um meio de denúncia muito fácil. Todo mundo hoje usa o WhatsApp e é o que nós fazemos também aqui com o nosso WhatsApp. Outro canal criado é o aplicativo Detran na Mão, que serve para enviar sugestões para melhorar o atendimento do órgão, caso o cidadão encontre alguma irregularidade nos postos de atendimento. Para ter acesso, os usuários podem baixar a ferramenta no Google Play ou pelo site detran.am.gov.br. Bruno Elander, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. E ontem as operações do Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes, foram transferidas para o Terminal 1. A medida pretende aproveitar melhor a estrutura do aeroporto, porque as instalações do Terminal 1 têm totais condições de receber o movimento do Eduardinho, além de disponibilizar novas áreas para exploração comercial. As lojas que hoje estão no Terminal 2 também vão poder mudar de instalações. Atualmente, a Infraero está em diálogo com os lojistas para saber o interesse em mudar para o Terminal 1. A queda na movimentação de passageiros foi o maior fator que levou a Infraero a reavaliar o uso da estrutura do Eduardinho, procurando torná-lo economicamente mais rentável. Em 2014, a movimentação do Terminal 2 foi de 762 mil embarques e desembarques. Já em 2015, esse número caiu para 402 mil. E em 2016, a queda foi ainda maior, com apenas 132 mil embarques e desembarques em um terminal de passageiros com capacidade para operar até 2 milhões de passageiros ao ano. Com as mudanças das operações do Terminal 2 para o 1, a Infraero ficará com as instalações do Eduardinho vazia. A exemplo de outros aeroportos no Brasil, será feito um estudo comercial para definir a melhor forma de dar um novo destino ao Terminal 2. Tribunal de Contas investiga diretores da Manaus Prev por causarem prejuízos que podem chegar a 71 milhões de reais aos cofres públicos de Manaus. As apurações iniciam hoje. Manaus Prev é investigada por força-tarefa do Ministério Público de Contas e pelo uso de aplicações financeiras acima de 70 milhões de reais. Após receber denúncias vindas do próprio órgão, o Procurador-Geral de Contas, Carlos Alberto Souza de Almeida, solicitou do Tribunal de Contas do Amazonas análise de aplicações financeiras feitas pela Manaus Previdência da Prefeitura de Manaus. Segundo o Procurador-Geral, as aplicações estariam acontecendo em fundos que não possibilitam garantia de resgate do dinheiro. Com base nessas informações, nós pedimos ao presidente do Tribunal de Contas que formasse um grupo de trabalho, um grupo de estudo dessa situação, uma auditoria operacional sobre isso aí, né? E então vamos fazer um estudo sistematizado sobre essa questão, não sobre as contas da Manaus Prev, mas sim sobre as aplicações financeiras. Em 2008, a pasta investiu 43 milhões de reais no Fundo Quatar.
O valor de 28 milhões também foi aplicado pelo órgão, mas só 80 mil foram resgatados. Em 2016, as contas do Manausprev foram reprovadas em relação ao exercício de 2008. Na época, os gestores foram condenados a devolver aos cofres públicos 43 milhões e 600 mil reais. Além das aplicações destinadas à quantia usada, as investigações devem esclarecer também se houveram prejuízos resultados das aplicações financeiras. A Força Tarefa inicia a estratégia de trabalho nesta quarta-feira e deve finalizar no prazo de 30 dias. E começou nesta terça-feira o período de recadastramento dos segurados do município que aniversariam em agosto. A Manaus Previdência espera receber atualização cadastral de 415 aposentados e 123 pensionistas no período. O órgão também informa que ainda está realizando o recadastramento de aniversariantes dos primeiros 7 meses do ano, como explicou a coordenadora do setor de atendimento da instituição Vivian Noronha. Convocamos todos os segurados que fazem aniversário no mês de agosto para efetivação do recadastramento, munidos dos documentos de identidade, CPF, comprovante de residência e, no caso, quem for representado por procuração atualizada dentro dos 6 meses. Lembramos também a todos que ainda não compareceram de janeiro a julho, comparecer para efetivar o recadastramento para evitar futura suspensão do seu benefício. Os aniversariantes de agosto têm até o dia 31 deste mês para se regularizarem. Para isso, devem comparecer a Manaus Previdência munidos de documentos pessoais e um comprovante de residência atual. Se houver dependentes menores de 18 anos, é obrigatória a apresentação da certidão de nascimento. Nos casos em que haja declaração de companheiro, deve ser apresentada a original da certidão de casamento ou da declaração de união estável. Dúvidas sobre o recadastramento ou qualquer outro tema previdenciário do município podem ser resolvidas por meio do telefone 3186-8000, de 8 às 5 horas da tarde. Polícia. E nós vamos retornar a falar com Yolanda Mendes com informações de polícia. Yolanda. Ítalo, e ontem, novamente, mais cachorros e gatos mortos foram encontrados jogados. Tudo aconteceu numa parte da Cachoeira Alta, lá no Tarumã, na zona norte da cidade. Os trabalhadores que estão trabalhando naquele local, que atuam aí na revitalização da Cachoeira Alta, chegaram ontem para o trabalho e encontraram uma mala com vários cachorros e também gatos mortos, que foram descartados naquela área. De acordo com informações dos funcionários, eles acharam as carcaças quando chegaram à cachoeira por volta das 8 horas, 9 horas da manhã, em uma mala aberta com 8 sacos plásticos de cor preta e 7 deles estavam cachorros e também um outro saco estavam aí os gatos. A Delegacia Especializada de Crimes contra o Meio Ambiente, através do delegado Samir Freire, esteve no local para apurar o caso. A CEMUSP fez a retirada das carcaças dos animais e nós lembramos aí que esse é o segundo caso. O primeiro caso aconteceu aqui na Alameda Cosme Ferreira, onde pelo menos 12 cães e gatos de estimação foram encontrados mortos e também congelados dentro de sacos plásticos no dia 6 de julho, aqui na Alameda Cosme Ferreira, e os feirantes informaram, inclusive no dia que aconteceu isso, que é normal pessoas chegarem cedo por volta das 4h30, 5 horas e jogar esses animais dentro de malas e também sacos plásticos. Inclusive a delegacia já está investigando se funcionários, se donos de clínicas veterinárias estariam envolvidos nesses casos, né, de descartar animais depois que eles morrem. Então, mais uma vez aconteceu esse descarte de animais. Dessa vez foram 7 cachorros e 2 gatos que foram descartados lá na Cachoeira Alta, no Tarumã, na zona norte de Manaus. E a 9ª Vara do Juizado Especial Civil da Comarca de Manaus realiza mutirão de audiências de processos envolvendo a empresa Manaus Ambiental.
O mutirão segue até outubro no Fórum Desembargador Azarias Menescal de Vasconcelos, na zona leste de Manaus. A expectativa é de julgar 900 a 1.000 processos com questões envolvendo o abastecimento de água na região. A vara tem atualmente 3.500 processos. Desses, 70% envolvem a concessionária de água. Recentemente foram enviados de 700 a 800 processos ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania Civil para a realização de audiências de conciliação e que agora voltaram ao juizado para serem sentenciadas. Quem tiver reclamações pode ajuizar a ação por meio de advogado ou procurar então o setor de ajuizamento no térreo do fórum para abrir diretamente o processo na unidade judiciária, levando documentos pessoais. Jornal Primeira Hora. Candidatura de Rebeca Garcia pode ser barrada pelo uso de máquina pública na eleição, diz Ministério Público Eleitoral. O procurador do Ministério Público Eleitoral, Vitor Ricelli Lins, ingressou com uma ação cautelar contra a candidata do PP, Rebeca Garcia, e o governador interino do estado, Davi Almeida, do PSD, por uso da máquina pública na eleição. Na ação, o MPE relata a demissão em massa de 48 servidores da Superintendência Estadual de Habitação, a SUAB, que se recusaram a fazer campanha para a Rebeca Garcia, apoiada por Davi, de acordo com o procurador do Ministério Público Eleitoral. A ação cautelar adiciona um novo grau de incerteza a apenas 5 dias do primeiro turno da eleição. Na ação do procurador Vitor Ricelli, diz que recebeu diversas denúncias de uso da máquina pública pelo governador Davi Almeida em favor da candidatura de Rebeca. Segundo Ricelli, dentre os fatos apontados está a exoneração em massa dos 48 servidores da SUAB, havendo notícia de que os funcionários, especialmente os ocupantes de cargos em comissão, estariam sendo coagidos a participarem de atos de campanha eleitoral. O procurador diz que nos depoimentos colhidos há diversos relatos de que durante o expediente os servidores eram convocados para participarem de atos de campanha eleitoral de Rebeca e que nos eventos eram feitos registros fotográficos e elaboradas listas da presença para se ter controle sobre quais funcionários efetivamente compareceram aos atos. Os depoimentos informam também que quem não comparecesse a esses atos de campanha era demitido. 5h54. Diante dessa situação, o Ministério Público Eleitoral no Amazonas fez uma recomendação para representantes legais e dirigentes de órgãos e entidades públicas federais, estaduais e municipais, que orienta que não devem possibilitar a demissão de servidores comissionados em período eleitoral, para punir, perseguir ou mesmo afastar servidores que se recusem a trabalhar em favor de candidato apoiado pelo titular do órgão. Na recomendação, o Ministério Público Eleitoral destaca que, a depender do caso, a prática das condutas a serem apuradas pode levar a autoridade pública ao servidor e também ao candidato beneficiado aplicação de pena de multa no valor que varia de 5.000 a 320,50 centavos a 6.410 reais. E a cassação do mandato, além de poder configurar crime de abuso de autoridade ou crime eleitoral, podendo ser adotadas também medidas administrativas por meio de processo disciplinar. Infelizmente, a gente ainda tem que noticiar esse tipo de prática, de conduta questionável. Na verdade, isso tudo que está sendo falado aqui são investigações, são recomendações do Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público que também investiga aí alguns candidatos, mas esse tipo de prática não é legal. Na verdade, não é respeitoso com o eleitor, para quem está envolvido em todo esse processo, como a gente noticiou, como nós noticiamos aqui, estão sendo investigados, mas se for verdade, infelizmente, é um desrespeito a toda a população. Não há como nós afirmarmos, mas a gente está falando segundo essas ações do Ministério Público Eleitoral e não estamos afirmando nada. Absolutamente nada, né? E esse tipo de prática, de política, de
de que funcionários de determinado mandato eles precisam apoiar candidato, parece que fazem parte do mesmo partido, mas na verdade muitas vezes é um corpo técnico que está fazendo aí a função de trabalhar com o serviço público. Ele é um funcionário público, ele está trabalhando pelo bem público, e muitos políticos aí, falando de modo geral, ainda acham que eles são cabos eleitorais deles, não falando especificamente deste caso que a gente está em eleição, mas falando de casos em que a gente tem conhecimento de políticos que usam a máquina pública para se beneficiar. A gente sabe que, principalmente no interior do estado, acontece muito isso, né? Quando vai mudar de prefeito, vai mudar, enfim, de candidatos ali que pertencem ao município, geralmente acontece esse tipo de prática. Há olheiros que verificam se há pessoas que estão ali junto com o prefeito do município, realmente participando dos atos de campanha, e quando isso não acontece de fato, ou apoia outro candidato quando sai, ou quando ainda continua o prefeito daquele município, são retiradas essas pessoas que não participaram desses atos. E isso, Ítalo, também fere ao direito, e fere também a democracia, fere o direito de ser um eleitor e de ter a livre escolha daquele funcionário público. Eu conheço casos, eu conheço pessoas que têm uma determinada simpatia, por uma ideologia ou o trabalho de determinado candidato, mas por trabalhar no serviço público acabou perdendo o cargo, porque quem entrou sabia disso. E aí, como é que fica essa pessoa, como é que fica esse cidadão? Ele não tem o direito da livre escolha pelo candidato dele? Fica o questionamento, então, e a reflexão para todos aqui da cidade de Manaus. E ainda continuando a falar sobre eleição, Exército segue para o interior do Amazonas para atuar na eleição do próximo domingo. As informações com Vitória Lima. As equipes do Exército começaram a se deslocar para os municípios nesta terça-feira. São 2.200 militares que se encaminham para 27 cidades para atuar nas eleições suplementares para governador do Amazonas no próximo domingo. Pela primeira vez, homens da aeronáutica que vão trabalhar na segurança do pleito vão estar em Manacapuru, onde terá 26 locais de votação na área urbana e 29 na zona rural. A maioria acessível apenas por embarcação. Já a Marinha vai cobrir o município de Itacoatiara, junto com a Polícia Militar, que terá 2.000 homens espalhados por quase todo o estado. Ao todo, vão ser mais de 5.000 pessoas das Forças Armadas e Polícias Federal, Civil e Militar, reforçando a segurança na eleição. São 1.508 locais de votação e 7.262 sessões eleitorais no domingo. O pleito foi determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que cassou em maio os mandatos do ex-governador José Melo, do PROS, e do ex-vice Henrique Oliveira, do Solidariedade, por compra de votos nas eleições de 2014. Vitória Lima, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. E o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, confirmou que virá a Manaus no dia da eleição suplementar. O ministro chega no domingo e vai acompanhar na sede do Tribunal Regional Eleitoral TRE Amazonas a totalização dos votos do pleito estadual. Na semana passada, Gilmar Mendes já tinha vindo à cidade para acompanhar os preparativos finais da eleição. Na ocasião, ele visitou o depósito de urnas, onde teve a oportunidade de acompanhar o treinamento prático dos operadores de urnas. Ainda falando sobre eleição, lei seca começa a valer à meia-noite de domingo. Nesse período, o consumo de bebida alcoólica estará proibido no Amazonas. A determinação consta na portaria conjunta número 568/2017, assinada pelo presidente do TRAM, desembargador Iedo Simões, e pelo secretário de Segurança Pública, Sérgio Lúcio Fontes, assinada no dia 28 deste mês. De acordo com o TRE, a medida tomada em razão do entendimento de que a bebida alcoólica, embora tenha o consumo liberado, afeta a capacidade de discernimento do ser humano. O descumprimento dessa determinação caracterizará, então, a prática de crime de desobediência previsto no artigo 347 do Código Eleitoral Brasileiro. E criminosos fazem alunos de autoescola reféns e roubam pertences em Manaus.
As informações com Yolanda Mendes. Yolanda. Isso mesmo, Ítalo. Esses estudantes e também esses alunos e esses professores passaram um momento de terror. Tudo isso aconteceu ontem dentro de uma autoescola localizada na Avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Segundo as vítimas, 2 homens armados, não identificados ainda, entraram no local e levaram celulares, notebooks e aproximadamente R$500. O proprietário dessa autoescola, inclusive, disponibilizou as imagens que já estão com a polícia, também já estão nas redes sociais, e de acordo com esse proprietário, o crime aconteceu por volta das 3h da tarde, quando o homem entrou nessa autoescola, informou que queria saber quais são os preços dos pacotes disponibilizados por essa autoescola. Minutos depois, o outro suspeito entrou também. Ele vestia uma camisa preta e uma calça jeans e já entrou anunciando o assalto, que durou cerca de 20 minutos. Eles pediram todo o dinheiro do caixa. Em média tinha ali R$500 no caixa dessa autoescola. Entraram nas salas de aula, onde os alunos estavam tendo a aula de legislação, pediram os celulares dos alunos e olha só a ousadia deles. Eles não queriam iPhones, porque quem tem iPhone sabe que você pode rastrear logo depois que foi roubado, né? Eles queriam celulares normais. E eles levaram todos os celulares dos alunos e fugiram do local. Os alunos e também os funcionários registraram esse caso no 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova, bem próximo ao Terminal 3. Inclusive, já esse proprietário da autoescola já pensa como reforçar a segurança, já que dessa vez levaram a renda, também levaram todos os celulares desses alunos, e os assaltos em autoescolas têm sido constantes nos últimos meses aqui em Manaus. Mas vamos agora às informações do Instituto Médico Legal. Deu entrada a vítima de arma de fogo, o Decionido de Souza Gonçalves. Esse homicídio aconteceu na estrada de Manacapuru, inclusive o ML está fazendo a remoção no início desta manhã, no quilômetro 60 da comunidade São Domingos, Membeca. Vítima de agressão física, o Patrick Ferreira Santiago, de 28 anos. Isso aconteceu na rua Goiânia, no bairro Campos Salles. Vítima de arma branca, o Alexandre Pimenta da Silva, de 19 anos. Esse homicídio aconteceu na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no Jorge Teixeira. Vítima de acidente de trânsito, deu entrada no IML por queda de moto, o Everaldo Vitória de Macedo. Esse acidente aconteceu na rua Ivo Ferreira, em Tapauá. E vítima de arma de fogo, o Elton de Almeida Tavares, de 24 anos. Esse homicídio que aconteceu lá no Beco das Flores, no bairro Novo Israel. E o que nos chama muita atenção, Ítalo e Carlos, durante essa noite e essa madrugada, foi um homicídio de um aposentado de 61 anos, o idoso Cirjunote Terço de Versosa, de 61 anos, foi executado ontem à noite dentro da sua residência lá na rua Gaivota, no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. 2 homens armados entraram nessa residência, eles estavam encapuzados, arrombaram o portão da casa e já entraram atirando contra a vítima com uma escopeta calibre 12 e também um revólver, conforme informações repassadas pela 14ª SICOM. A filha da vítima chegou a conversar com a polícia e disse que travou uma luta corporal com os criminosos, mas não conseguiu evitar a morte do pai. De acordo também com informações repassadas pelos moradores ali, os bandidos atiraram contra o idoso várias vezes, acabaram fugindo sem serem identificados e ainda não se sabe o motivo dessa morte, mas o que foi repassado pela vizinhança é que o filho desse idoso tinha sido executado ano passado.
Então, a Delegacia de Homicídio já está investigando o caso dessa execução, porque é uma execução desse idoso que aconteceu lá no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus, ontem à noite, por volta das 9 horas da noite. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, jornalismo total. E falando um pouco sobre esse primeiro caso que a Yolanda noticiou, o fato dos 2 homens que cometeram um assalto à autoescola, a gente percebe que a sensação de impunidade ela é tão gritante que muitas vezes esses criminosos eles não tomam menor cuidado, eles acham que vão entrar, sair, ninguém vai perseguir eles não vão ser punidos, basta entrar, e eles nem percebem que estão sendo filmados muitas vezes. E aí esses 2 criminosos na cara limpa, e as imagens são muito boas, o sistema de câmeras da autoescola é muito bom e as imagens mostram nitidamente os rostos dos 2. Portanto, logo a polícia deve apresentar esses 2 criminosos. Vamos agora ao município de Careiro Castanho falar com Anderleia Oliveira, que também tem informações de casos de polícia. Bom dia, Anderleia. Bom dia. As informações do último sábado no município de Altazes, 5 menores invadiram uma escola e roubaram diversos objetos, entre eles os notebooks usados pelos professores e outros itens. Em ação conjunta, a Guarda Civil do município e o Conselho Tutelar, no dia de ontem, fizeram diversas buscas na cidade e conseguiram encontrar os objetos e identificar todos os menores envolvidos no roubo. A escola Vidal Gomes de Melo, de Altazes, teve as aulas suspensas na segunda-feira por conta desta ação e hoje retoma as atividades. E os menores estão sob acompanhamento do Conselho Tutelar do município de Altazes. Aqui no Careiro, a polícia está à procura de um homem simplesmente identificado por Maurício. Ele no mês de maio, no mês de março, assassinou sua companheira, Elisângela, de apenas 23 anos. Ela era moradora de um ramal na estrada de Altazes. E o senhor Maurício, acusado de tê-la matado com um tiro de espingarda, ele está foragido e, além de ter cometido esse crime, abusou das 3 filhas pequenas e agora ameaça a família da vítima, né? Então a polícia está circulando as fotos deste cidadão para tentar encontrá-lo o mais rápido possível e quem tiver informações pode entrar em contato com a Polícia Civil do município. Anderleia Oliveira, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Obrigado, Anderleia, pelas informações. E Defensoria Pública faz um levantamento em unidades prisionais para manter o acompanhamento de processos de detentos. As informações com Samara Souza. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, por meio da Força-Tarefa do Sistema Penitenciário, acompanha cerca de 13 mil processos em unidades prisionais do Estado. Já foram analisados aproximadamente 1.000 processos. De acordo com o defensor-geral, Rafael Barbosa, a ideia é aprimorar o sistema de monitoramento dos processos para evitar atrasos no cumprimento das penas. A rebelião do final do ano passado, início desse ano, ela evidenciou alguns problemas do sistema carcerário. Dentro desses problemas, nós temos realmente uma necessidade de analisar de forma mais individualizada cada um processo para evitar esse tipo de situação, que é a pessoa estar lá, além do tempo necessário, e se envolver nesse conflito que aconteceu no final do ano. E foi o que de fato aconteceu. Então, há casos de pessoas que já deveriam estar em regime diferenciado, mas que estavam lá no Compage no dia da rebelião. Fazem parte da Força-Tarefa 6 defensores públicos, sendo 4 para o regime fechado e 2 para os regimes semiaberto e aberto. São 2 titulares das defensorias de execução penal e 4 convocados do interior, como destaca Rafael Barbosa. O problema da defensoria sempre foi uma carência de defensores, né? Então, até 2014 nós tínhamos apenas 40 defensores na capital e no interior, né? Então era 40 para todo o estado. E aí ficava praticamente impossível você atender a população carente em todas as áreas. Com a nomeação acontecendo em 2014, nós tivemos um número grande de defensores que foram para o interior. Então nós conseguimos fazer o acompanhamento no interior e na capital de forma precária. Com a promoção desses defensores para a capital, né, o interior ficou desguarnecido
Em compensação, hoje na capital nós atendemos em todas as áreas, inclusive conseguimos chegar até os presídios. A Defensoria informou ainda que o trabalho de acompanhamento dos detentos é minucioso, pois a meta é fazer um cadastro de todos que já tenham sentença condenatória ou não, para criar um cronograma de cada preso, separado por data de progressão, data de livramento condicional e de término da pena. Os defensores estão fazendo análises das listagens de apenados e apenadas, bem como visitando as unidades prisionais onde os mesmos se encontram. Samara Souza, Rádio Rio Mar, jornalismo total. E no município de Manicoré, delegado tem carro incendiado. O carro do delegado Jardel Rodrigues de Oliveira, titular do 72º DIP de Manicoré, foi incendiado na madrugada desta terça-feira. 2 pessoas ainda não identificadas são suspeitas de terem cometido o crime. Segundo a Polícia Civil, o delegado dormia quando o crime aconteceu. Na ocasião, ele acordou com um barulho vindo de frente do apartamento. Quando foi verificar, o carro já estava queimado. E mesmo após atearem fogo no veículo, a dupla permaneceu no local, aguardando para tentar matar o delegado. Segundo a Polícia Civil, as investigações vêm causando descontentamento para alguns criminosos que ocupam postos de destaque em diferentes funções de diversos crimes. O atentado contra o delegado já estava sendo planejado, isso porque no último sábado houve um furto em uma residência próximo ao local do atentado, onde foram roubados câmeras de vigilância e o gravador onde armazena as imagens. Esse é o segundo caso de atentado a um delegado do interior do Amazonas em menos de um mês. No dia 4 de julho, o carro do ex-titular do DIP de Guajará, Paulo Gadelha, foi incendiado, Carlos. 6h19, Ronei Braz de Souza, de 23 anos, foi preso no município de Maués. Segundo a Polícia Civil, ele é autor do homicídio do engenheiro agrônomo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, Eumi Vaz de Oliveira. O crime ocorreu no dia 5 de janeiro deste ano, no ramal Santa Cecília, quilômetro 30, da rodovia estadual M010. O delegado Torquato Moser, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, informou que o suspeito era funcionário da vítima e trabalhava limpando o terreno de Eumi. Moser destacou que Ronei cometeu o crime após ter cobrado do engenheiro o pagamento do salário dele, que estava atrasado cerca de R$2.000. O jovem relatou em depoimento que a vítima teria dito que só iria pagá-lo quando retornasse de uma viagem. No dia do delito, Ronei aguardou o momento em que o patrão estava se preparando para jantar na casa de vizinhos e golpeou 7 vezes com a arma branca a vítima. A arma era um terçado. Em seguida, ele fugiu para a casa onde morava, alegando que Eumi tinha sido vítima de roubo e que 4 homens teriam sido autores do crime. Na verdade, Ronei criou ali um factoide para tentar encobrir esse homicídio, dizendo que passaram 4 pessoas e cometeram esse homicídio. Mas na verdade, não foi isso que aconteceu. Já era um plano arquitetado em razão de dívidas de serviços que Eumi tinha com Ronei. Então, nesse dia específico do homicídio, Ronei saiu para jantar junto com o Eumi e lá ele desferiu uma terçadada na perna da vítima, onde ela mesma caiu, e logo em seguida ele desferiu mais 7 ou 8 terçadadas, onde o Eumi veio a falecer. O suspeito ainda é investigado por um homicídio ocorrido em setembro de 2016 no município de Maués, tendo como vítima Anderson Lopes de Lima, e também tem passagem por furto no município. Torquato Moser afirmou que vai solicitar mandado de prisão temporária para a prisão preventiva em nome de Ronei. E aí é importante que as pessoas possam verificar também os antecedentes criminais, também quando forem contratar uma pessoa. Nesse caso, este funcionário do INCRA, Eumi, essa vítima, ele tinha esse rapaz trabalhando em uma casa, em um local de área rural. E aí, ele não tinha tanto a proteção, e era um rapaz que já tinha passagens pela polícia, uma pessoa perigosa que acabou o vitimando. São 6h21, já está aqui conosco nos estúdios da Rádio Rio Mar, Samara Souza. Samara, que chega cedo também aqui
para já ir fazendo os preparativos para logo mais no Rio Mar em Notícias, ela e Gessilene Salles apresentarem 2 horas de muita informação, entrevistas e aí também orientações para o ouvinte. Hoje, quais os destaques, Samara? Bom dia para você. Bom dia, Carlos. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Rafael, na mesa de áudio. Bom dia para você que acompanha nossa programação pela Rádio Rio Mar FM 103,5. Nesta quarta-feira, o Rio Mar em Notícias vai começar a apresentar uma série de reportagens sobre roubo de carros em Manaus. Quem nunca, né, se planejou, né, em comprar o carro, guardou o seu dinheirinho, tá ali bonitinho, tá pagando por essa necessidade. Hoje carro não é mais um luxo, é uma necessidade. E é grande o número de carros roubados no estado do Amazonas. Portanto, a partir de hoje, a gente vai conferir os detalhes dessa reportagem, dessa série de 3 reportagens sobre roubos de carros de Bruno Elander. Começa hoje, imperdível, a partir das 7 horas da manhã no Rio Mar e Notícias, primeira edição. Vamos conferir também matéria completa sobre a força-tarefa que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas montou para analisar investimentos feitos pela Manaus Prev, da Prefeitura de Manaus. Segundo o TCE, 70 milhões de reais não possuem registros de onde foram aplicados. A Vitória Lima vai trazer matéria completa para você, ouvinte da Rádio Rio Mar. E no quadro Pesquisa e Inovação, quarta-feira é dia de quadro Pesquisa e Inovação, vamos saber também um pouco mais sobre o projeto de pesquisa desenvolvido por engenheiros que está produzindo um elevador de baixo custo para pessoas com deficiência. E começa a ser comercializado a partir do mês que vem, mês de setembro. A gente vai receber aqui nos estúdios da Rádio Rio Mar o coordenador do projeto, que é o engenheiro Gil Filho. Tudo isso e muito mais no Rio Mar em Notícias, primeira edição, de 7 às 9 da manhã. Eu, Gessilene Salles, vamos comandar muita informação para você que pode participar por meio do WhatsApp da Rádio Rio Mar, que é o 991425676. E aí qualquer iniciativa, né, Samara, que ajude o portador de necessidades especiais sempre é bem-vindo. Sempre bem-vindo, com certeza, ainda mais aqui no Amazonas, que tem muitos projetos voltados a pessoas com deficiência. Só falta um pouco mais de iniciativa por parte da iniciativa privada. O governo do estado, por meio da FAPEAM, pelo que eu sei aí, está fazendo a sua parte, coordenando vários projetos, financiando aí vários projetos de pesquisa, tanto na Universidade Estadual do Amazonas quanto na Universidade Federal do Amazonas. A gente precisa um pouco mais da iniciativa privada para que vários projetos saiam do papel e comecem realmente a funcionar, principalmente beneficiando pessoas com deficiência. E aí, falando também sobre esse assunto dos portadores de necessidades especiais, também hoje vai ter reportagem da cartilha também que o Detran preparou para as pessoas que possuem esse tipo de necessidade, que possuem descontos e informações. Essa reportagem também hoje no Rio Mar em Notícias, como a Samara Souza disse, imperdível. Epapa envia carta aos jovens brasileiros que participaram do projeto Rota 300. As informações com Rafaela Moura. O Papa Francisco enviou uma carta aos jovens brasileiros no encerramento do projeto Rota 300, que encerrou dia 29 de julho com uma grande festa no Santuário Nacional de Aparecida, São Paulo. A iniciativa celebrou os 300 anos do encontro da imagem de Aparecida no Rio Paraíba do Sul. No texto, Francisco diz que Maria é um sinal de esperança e que conhece os desafios vividos pelos jovens. Além disso, o Papa estimula a juventude a seguir com o espírito missionário. Na carta, Papa Francisco se refere aos jovens do Brasil como queridos e os saúda afetuosamente. Para tal ocasião, gostaria de ressaltar um aspecto da mensagem que lhe escrevi este ano, para a 32ª Jornada Mundial da Juventude. A Virgem Maria é um precioso exemplo para a juventude e um auxílio na caminhada pela estrada da vida. Para que vocês possam perceber esta verdade, não são necessárias grandes reflexões. Basta contemplar a imagem da Mãe Aparecida durante a peregrinação que farão ao seu santuário nacional. Eu mesmo fiz essa experiência quando aí estive em 2007 por ocasião da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e depois em 2013 durante o JMJ no Rio de Janeiro. Para ler a carta na íntegra, você pode acessar o site da CNBB.
Rafaela Moura, Rádio Rio Mar, jornalismo total. 6h27 e a gente nós falamos de esporte. Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC, e a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, realizam a entrega da premiação para as 10 escolas melhores pontuadas no quadro geral de classificação dos Jogos Escolares do Amazonas, GES. O evento acontece hoje na área VIP da Arena da Amazônia, a partir das 8 da manhã. O primeiro lugar ficou com o Centro Educacional La Salle, o segundo lugar com o CPM 4 Áurea Pinheiro Braga e o terceiro lugar ficou com o Centro Educacional Adalberto Vale. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. Encerra aqui esta edição do Jornal Primeira Hora. E teve a apresentação de Ítalo Bianco e Carlos Eduardo Pessoa. A operação de áudio foi de Rafael Silveira. Coordenação de jornalismo de Gessilene Salles. Jornal Primeira.